Uau, que saudades, não? De estar com vocês aqui. Saudações do Rio de Janeiro, amém? Temos alguns cariocas aqui, não? Vamos lá, Rio! Vamos! Estou muito feliz em poder estar com vocês, queridos irmãos. É uma grande alegria estar eu e minha esposa aqui, juntos, não? Junto com a igreja aqui em São Paulo, amém? Ver o ânimo dos casados. Irmãos, eu preciso ser surpreendido aqui com o ânimo de vocês, amém? Cadê o ânimo dos casados aqui, amém? Vamos! Como foi falado aqui, muitos gostariam de estar aqui, amém? Eles estão lá sofrendo nesses workshops aí de universitários. Nós estamos aqui já casados, não? Nós temos alguém para nos esquentar do lado, né? Então, temos que estar super animados, não? Então, os solteiros têm que olhar para a gente e falar assim, eu quero ser como Augusto, amém? Alexandra, não, eu quero ser como o Luiz e a Patrícia, não? Super animados, uau. E o Luiz e a Patrícia sempre estão muito animados. Toda vez que eles nos veem no convívio, eles vêm dar um abraço, né? E ele é grandão, não? Ele dá um abraço assim, oh. Então, assim, nós temos que ser calorosos, não? Como casados. E nós temos um tema aqui interessante, fazendo e batizando discípulos casados. Mas sendo bem sincero com vocês, qual a diferença de um solteiro batizar e fazer discípulos para um casado batizar e fazer discípulos? Qual a diferença? Existe o Mateus 28, de 18 a 20, especial para casados? Existe? Não. É a mesma escritura, amém? É o mesmo coração, é o mesmo desprendimento, mas existem algumas diferenças de como atrairmos pessoas casadas, que são diferentes, de forma diferente da qual os solteiros fazem, amém? Então é sobre isso que nós vamos ver hoje. Vamos ver especificamente como atrairmos pessoas casadas para serem discípulas. Vamos começar com uma oração. Deus Pai, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui. Obrigado pelo seu amor, esteja conosco, Deus. Encoraja-nos, por favor, Pai eterno. Ajuda-nos, Pai, por meio das Escrituras, a termos não somente a profunda convicção, mas também o desejo, que é o desejo do Senhor de fazermos discípulos. Pai, que o nosso desejo, que as nossas ações sejam as do Senhor, Pai eterno. Esteja conosco, Pai, ajuda-nos agora a concentrarmos. Inspira-nos, Pai eterno, tanto para escutarmos quanto para pregar a palavra. Perdoe os nossos pecados. Anima-nos, Deus, a fazermos sempre, Pai, tudo de acordo com a vontade do Senhor. Obrigado por tudo, obrigado por esse grupo incrível, Pai, dos casados. Obrigado, Pai eterno, por esse privilégio de ser casado, Deus, no reino do Senhor, e podermos olhar adiante, Pai eterno, seguirmos, Pai, com convicção, e vermos muitos outros casados a fazerem discípulos também, principalmente nesse mundo, Pai, onde a instituição casamento está cada vez indo por água abaixo, Deus. Oramos, Pai eterno, para que nós possamos renovar, Pai, a alegria de sermos casados, levantarmos a bandeira do Senhor, Pai eterno, como casados, Deus, e fazermos discípulos casados, em nome do seu Filho Jesus, que oramos e agradecemos, amém. Irmãos, quero começar com uma escritura que mais me faz lembrar de que eu sou um homem casado, amém? Está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, 1 Coríntios 13, versículo 11, amém? Essa escritura, não sei porquê, mas me lembra bastante que eu sou um homem casado. Diz assim, 1 Coríntios 13, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino, amém? Então, quando eu era solteiro, pensava como solteiro, como menino. Meus interesses eram os interesses de um garoto.
Não, então eu saía, né? Não tinha horário para voltar para casa, não. Eu fazia as coisas que me davam na cabeça. Agora eu tenho que pensar por mim e pensar por Maria José. E mais, agora eu tenho que pensar também pelos meus filhos. Eu não posso fazer o que eu quero, não. Eu não posso sair por aí, né? Escutar menudo, né? Como o João gosta, né? Vocês acreditam que o João me deu um disco do Menudo de vinil? Como recordação. Está lá a recordação, não? Mas eu não posso sair por aí e fazer o que eu quero, não. Eu tenho agora que pensar como um homem casado. Ou seja, os homens casados têm interesses agora diferentes de homens solteiros. Então agora nós temos uma maturidade ou uma realidade diferente da realidade dos solteiros. E quando nós pensamos em evangelizar, quando nós queremos alcançar essas pessoas para serem discípulas de Jesus, nós precisamos pensar nos interesses e como atrair essas pessoas, não? Então é isso que nós fazemos, nós queremos criar laços, criar amizades. Nós não chegamos simplesmente e convidamos as pessoas para estudar a Bíblia e não nos ligamos a essas pessoas emocionalmente. Precisamos de ligação emocional. Precisamos saber quais são os interesses das pessoas que nós estamos querendo alcançar, não é verdade? Então, isso é amor. Quando nós amamos alguém, nós não nos preocupamos somente com os nossos interesses, e sim com os interesses dessas pessoas, para que nós possamos atender os interesses de Deus, para que possa haver uma transformação na mente das pessoas. Em Lucas 16, versículo 9, vamos lá? Lucas 16, versículo 9, está cada vez mais difícil de enxergar a Bíblia. Tem jeito? A Ana Cristina falou da idade. Ah, meu Deus. Ela é casada com Caleb, não? Vamos lá. Por isso eu lhes digo, usem a riqueza desse mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. O que seriam essas riquezas? Seriam os interesses, não? Nós temos que usar os interesses, usar as riquezas desse mundo, aquilo que as pessoas consideram importante, essas são as riquezas, não é somente dinheiro. Riqueza é aquilo que você considera importante. Nós precisamos saber quais são os interesses das pessoas, para que nós possamos nos aproximar das pessoas. Não é assim? E quais são as riquezas de um menino e quais são as riquezas de um casado? Por exemplo, um menino, a riqueza é sair sexta-feira à noite ou sábado à noite e não ter horário para voltar. Um casado é ficar em casa. Eu acho que tem a ver com a palavra casado, não? Ficar em casa com a esposa do lado, não? Assistir Netflix no tempo que você tem tranquilo, né? Esse talvez seja o interesse, é ficar mais em casa. Qual outro interesse? Um solteiro valoriza mais os lugares aonde eu vou do que o que tem para comer. Os casados valorizam mais o que tem para comer do que os lugares. Você pensa assim, eu vou para um bate-papo, lá no bate-papo vai ter comida? Vai num bate-papo de casados e vai num bate-papo de solteiros, lá na Praça do Relógio. Não vai ter comida lá. De vez em quando tem uma bolachinha, né? Um biscoito, agora não é bolacha, agora é biscoito. Tem um biscoitinho lá que você passa, não? Uma coisinha lá que te dá mais fome do que se não tivesse comido, não? Agora vai na casa do Márcio e Cláudia para você ver. Tem comida lá, não tem? Dá para ver pelo Márcio que está bem alimentado, não? Então, tem comida. Então, o casado pensa em comida. Por isso que é eficaz, às vezes, fazemos churrasco e futebol juntos, não? Um menino, ele vive como se não houvesse amanhã. Um casado já pensa em fazer dieta, porque pensa
no dia que vai morrer um dia. Não? Porque eu já estou com 50 anos, então eu preciso ter uma dieta, porque eu quero viver ao menos mais uns 20, 30 anos, não? Então você começa já a se preocupar mais, não? Fala mais dos problemas de saúde. Vai para uma rodinha de casados para você ver. Fala mais das dores. Eu estou com uma dor, acho que eu estou com artrite, né? E eu voltei para a academia lá no Rio de Janeiro. E todo mundo fala, no pain, no gain, não? Sem dor não tem ganho. E eu vou para lá e eu sinto muitas dores, mas não é a dor de crescimento muscular, é a dor da bursite, é as dores das juntas, não? Então, um casado gosta de falar mais, normalmente, das coisas, dos problemas da vida. Talvez você é um casado jovem, não chegou nesse nível ainda. Não, mas vai chegar, amém? Vai chegar, mas normalmente é isso que acontece. Agora, sabendo dos interesses dos casados, fica mais fácil de como batizarmos discípulos casados. A metodologia é a mesma, os interesses são diferentes. E se nós amamos as pessoas, nós temos que nos interessar pelos interesses das pessoas. As pessoas não vão escutar você até que não veem que você se importa com elas. Então precisamos nos importar, precisamos saber, precisamos nos envolver. Amém? Eu quero usar um grande exemplo aqui de um queridíssimo irmão nosso que não está mais no nosso meio, que é o Tiago. Muitos se lembram aqui do Tiago, marido da Mara. Ele faleceu na época da pandemia, mas eu me lembro como nós atraímos ele para o reino. E Manuel e Ana lembram-se muito bem, porque eles se envolveram diretamente com eles. Basicamente, a Mara vinha para os cultos, e o Tiago só vinha quando tinha churrasco e futebol. Tinha churrasco e futebol, tinha alguma atração, ele vinha, não? Então, qual foi a tática de um casado e de um casal com muita sabedoria como Manuel e Ana? Eles se envolveram e começaram a proporcionar situações ou atividades atrativas para o Tiago. E ele começava a vir, não? Então, às vezes eu via o Tiago e falava assim, ele só vem por interesse, não? Só vem por causa de quando tem alguma coisa legal, mas vendo a paciência de Manuel e de Ana, a sabedoria deles, de conquistá-lo pelos interesses. E ele começou a se interessar depois, com o tempo, em estudar a Bíblia. Começou a estudar a Bíblia e tomou a melhor decisão dele, e foi batizado, amém? E o Tiago se tornou uma pessoa querida por todos nós. Ninguém tinha nada no coração com o Tiago, não? É o tipo de pessoa que todo mundo gostava, né? Ele era um bebezão, não? Então, ele acabou sendo uma pessoa muito querida no nosso meio. Infelizmente não está mais porque ele faleceu, mas isso nos traz uma grande alegria, uma grande recordação e um grande ensinamento de como nós precisamos atrair as pessoas pelos interesses, amém? Usando os interesses desse mundo para ganhar as pessoas. A partir dessas informações, podemos aqui agora elaborar uma estratégia. Qual é a estratégia? Ponto número 1, Mateus 28, 18 a 20. Vamos lá. A estratégia de sempre, faça discípulos. Mateus 28, de 18 a 20. Diz assim: Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Então, agora nós abdicamos nossos interesses em prol dos interesses das pessoas. Nós sabemos quais são os interesses dos casados. E o que acontece é que nós agora fazemos discípulos, amém? Deus está preparando o caminho para que nós possamos fazer discípulos, tendo o firme desejo. Não importa se nós somos solteiros, casados, viúvos, novos, ou como Manuel, idoso.
Não importa, não fazemos discípulos. E eu lembro, logo no comecinho, quando Maria José e eu nos juntamos ao Novo Movimento em 2013, eu lembro de um senhor estudando a Bíblia com a gente. E eu pensei assim, uau, esse grupo de discípulos, o Novo Movimento, tem muitos universitários, tem muitos jovens. E nós temos aqui um senhor estudando a Bíblia. Vamos estudar a Bíblia com ele da mesma maneira que estudamos a Bíblia com uma outra pessoa, porque o propósito e o compromisso é o mesmo, amém? Ele começou a estudar a Bíblia, começou com 58 anos, não, era um senhor já, né? Mas é uma pessoa muito nova para o Manuel, mas é um senhor. E tomou as decisões de ser um discípulo de Jesus, e esse senhor está aqui hoje, que é o Senhor José, amém? Então, o Senhor José é um grande exemplo para cada um de nós, de um homem, na época, que não era um menino, um homem responsável, não, e que persevera, e que vai até o fim nas decisões. Então, Senhor José e Dona Rosa são um grande exemplo para cada um de nós hoje, amém? Então, é a mesma forma, usamos a mesma escritura, passamos as mesmas convicções. A única coisa que muda, irmãos, são os interesses que nós buscamos ter para alcançá-los. Segundo ponto da estratégia, seja criativo com os interesses dos casados. Faça acontecer, planeje, faça acontecer alguma coisa. Então, se você percebe que os interesses são determinados por conta que as pessoas são casadas, planeje um futebol e um churrasco no seu bate-papo. Faça bate-papos em sua casa com comida. Mas não convide solteiros. Convide, porque os interesses dos solteiros são outros, ok? Então eles vão lá só para comer e ir embora, pode ter certeza. Agora, o casado já é uma grande chance, não? De você puxar um assunto e começar a se envolver com eles. E depois, com sabedoria, nós vamos mudando as motivações. Nós vamos entrando na mente dos casados, não? Vamos nos envolvendo com eles e mudando as motivações, até onde chegamos em João 6, 27. Vamos lá. João 6, 27. Diz assim: não trabalhem pela comida que se estraga, nem pela comida mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Com o tempo, nós vamos falando, olha, a comida não é mais importante no bate-papo, amém? Com o tempo você fala, o futebol, o churrasco não é mais importante. O importante agora é a palavra de Deus. Por mais que você, no primeiro instante, atrai as pessoas pelos interesses, depois a gente vai mudando as motivações. Isso é bíblico, amém? E mudando as motivações, a pessoa vai ficar mais aberta, não? Se nós nos envolvemos com elas antes, amém? Então não tem segredo, faça acontecer. Faça acontecer. Ontem eu escutei uma coisa que se eu viesse do Rio de Janeiro só para escutar isso e voltasse para o Rio, já valeria a pena a conferência inteira. O Jason falou sobre que muitas vezes nós estamos desanimados, não? Algumas vezes nós estamos aí desencorajados. Isso acontece muito com os casados por causa dos problemas da vida, não? Ou por causa de algumas coisas que nós vemos, por causa de algumas críticas, ou algumas dúvidas permeiam nossa mente, e ficamos aí um pouco, cansados, tristes. Porém, ele citou uma escritura, em 2 Crônicas 16, versículo 9, que basicamente fala que os olhos do Senhor estão atentos, em busca de quê? Em busca de quê? De um coração, em outras palavras,
comprometido, de quem entregue todo o seu coração a Ele. E quando encontra uma pessoa assim, o que Deus faz? Encoraja, fortalece, amém? Então, à medida que eu me entrego, à medida em que eu me esforço para deixar meus próprios interesses, para ajudar pessoas a serem salvas, Deus está me encorajando, Deus está me fortalecendo, amém? Então não tem desculpa para o desânimo, não temos desculpas para estarmos mornos. Quando nós estamos comprometidos com a causa de Deus, nós estamos sendo animados por Deus, amém? Olha que incrível, isso me animou tanto, irmãos. E me fez pensar, vale a pena gastar minha vida, queimar minha vida, não importa a idade, não importa se eu tenho 50 anos, não importa se eu tenho a idade do senhor José, do Manuel, amém, não importa, o que importa é o quanto eu sou comprometido, e mantenho meu comprometimento. Infelizmente, algumas pessoas não estão mais conosco, sabe por quê? Porque estão desencorajadas. O motivo principal é porque elas estão desanimadas? Não, porque primeiro perderam o compromisso. Perdeu o compromisso, todas as outras coisas, todos os outros problemas começam a chegar como se fosse uma enxurrada, não, de problemas em nossas vidas. À medida em que eu me comprometo e mantenho o meu compromisso, mesmo como casado, eu vou ser animado por Deus, amém? Eu vou ser animado quando tiver o meu amigo, meu visitante, estudando a Bíblia. Eu vou ser animado quando eu tenho o meu bate-papo lá em casa, e vieram muitos amigos, não? Uau, que incrível! Eu vou ficar animado quando eu começar a ver os resultados do evangelismo, ou quando eu estiver com o meu coração completamente disposto no evangelismo. Quais são as metodologias que nós temos para evangelizar e para alcançar os casados? Talvez precisamos fazer convites específicos, não? Agora, eu trabalho na moda antiga ainda, irmãos. Eu tenho convites, amém? Eu carrego convitinhos comigo. O Gabriel é muito bom para isso, não? Convitinhos, com meu nome atrás, excelentes. Toda vez que eu pego um Uber, que eu estou no ônibus, toda vez que eu estou lá no metrô, lá no Rio, andando, lá no Rio as pessoas andam sorridentes na rua, né? Então a gente já aproveita, sorri também, aí está convidando e tal. Então precisamos de metodologia para alcançarmos as pessoas, amém? O que você faz no seu bate-papo? É aquela monotonia. Toda quinta-feira, às 19h30, o nosso bate-papo. O bate-papo dos casados. Não? E todo mundo já acostumou. Parece que estão indo, parece aquelas senhorinhas indo para a missa. Indo para o bate-papo. Hoje é dia do bate-papo. Aleluia. Vamos para o bate-papo. O que vai ter para comer hoje? Não? Irmãos, é bom ter comida? É bom ter comida, mas é bom ter ânimo. A comida é para os visitantes, amém? E às vezes parece que os discípulos comem mais que os visitantes. E vão mais com expectativa de comer, não? Do que os visitantes. Sejam os últimos a comer. Deixa a comida para eles. Seria até bom se fizéssemos comida só para eles. Amém? Sirva com todo o seu coração. Aí vai estar revelada a nossa motivação. Amém? Se nós queremos fazer discípulos mesmo ou não. Nós estamos aqui, irmãos, para fazer discípulos. Não importa se somos solteiros, viúvos, casados, fazer discípulos, alcançar as pessoas. E à medida em que eu me comprometo, eu vou estar animado. Sabe qual é o problema dos casados? Porque as pessoas falam, esse grupo é desanimado. Esse grupo não é casado, é cansado, não? E sabe qual é o problema? Compromisso. É mais fácil um casado não ser comprometido, porque tem tudo às mãos, não? Então já tem a sua esposa, já tem comida, já tem o seu marido, não precisa ir à caça, não, como os solteiros fazem, né?
Então, já está com a vida mais estabilizada, ganha mais dinheiro que os solteiros, em tese, mas no geral, sim, ok? Estou com a vida mais estabilizada, não preciso lutar muito, não. Eu não preciso batalhar mais muito na minha vida. Então, isso vai acomodando. Para falar a verdade, isso deveria ser o contrário. Os casados deviam ser mais animados. Por quê? Porque os casados têm facilidades que os solteiros não têm. Isso nos dá mais energia e tempo, amém? Para fazermos discípulos. Eu pensei que ia chegar aqui e encontrar mais caras novas aqui. Eu estou encontrando as mesmas caras, os mesmos casados. Quando eu estou no grupo de solteiros, eu vejo algumas carinhas novas. Desde setembro, eu não estou mais aqui em São Paulo. Por quê? Qual é a desculpa? O que está faltando? Compromisso, amém? As caras novas que eu vejo são caras novas bonitas. Como, por exemplo, não é você, Manuel. Eu vou falar quem é. Como Patrick e Luana, amém? Mas já são conhecidos. Como Jefferson e Amanda, amém? Mas já são conhecidos. Cadê aqueles que estavam no mundo? Cadê aqueles que nós precisamos buscar? Por que os casados são taxados como mais desanimados? Porque são menos evangelísticos. Menos comprometidos, talvez. Irmãos, quero animar cada um de nós a tirar essa pecha, esse estigma de que nós somos desanimados. Porque isso é descompromisso. Nós somos animados porque somos comprometidos com Deus, amém? Porque nós temos um propósito: ir e fazer discípulos. Abra a sua casa, abra a sua vida, evangelize no seu trabalho, evangelize quando estiver indo para o trabalho, voltando para o trabalho, amém? Assim age um discípulo, não importa se casado ou não. Eu tenho certeza que na próxima conferência nós vamos ver caras novas de casados aqui nesse grupo, amém? Por quê? Porque tomamos uma decisão de nos arrependermos. E é isso que nós vamos fazer hoje, amém? Nós vamos agora fazer grupos de discipulado. Vamos ter uma canção e logo após a canção nós vamos dividir homens e mulheres. E vamos fazer uma pergunta. Maria José vai estar com as mulheres, eu vou estar com os homens, amém? E a pergunta é, o desafio é: do que precisa você se arrepender para dar um fruto? Essa vai ser a pergunta. E vamos dar um espaço para cada um falar. Porque outra coisa que nós podemos pensar é assim: precisamos batizar, mas só vamos batizar se eu primeiro pensar, eu preciso dar um fruto, amém? Cada um de nós. E que fruto que eu estou falando? Não é as facetas do fruto do Espírito em Gálatas 5, 21, 22. Eu estou falando do fruto de João 15. O fruto de pessoas. O fruto das pessoas. É lógico, as duas coisas são interligadas, não? Precisamos, obviamente, produzir o fruto do Espírito, sem dúvida nenhuma. Mas isso deve nos levar a produzirmos frutos, pessoas. E assim vamos evangelizar esse mundo em nossa geração, amém? E assim nós vamos ficar animados, porque vamos estar comprometidos, amém? Eu estou muito feliz, só para terminar, quero dar um exemplo para nós sairmos daqui animados. Eu estou muito feliz com o que nós estamos fazendo lá no Rio de Janeiro agora, amém? Começamos lá no Rio de Janeiro, a primeira vez na história do Rio de Janeiro, nós temos 11 bate-papos, amém? Cada bate-papo tem um nome. Temos bate-papos lá de casados também. Nós temos o Rafael e a Cindy aqui, amém? Eles lideram o bate-papo Atlas. Temos também o Mateus e a Larissa, amém? Eles lideram o bate-papo Hawks. Então, eles vão lá para a PUC, não? É Celso Lisboa, a universidade, né? Então, Rafael e Cindy, algumas vezes, têm ido lá para Celso Lisboa. Então, nós estamos super animados, porque temos também, obviamente, lógico, né, um casal muito conhecido de cada um de nós, que é Ismael e Carol, bate-papo Cronos, amém?
lá na UF, estão dando todo o coração. Nós estamos cheios de alegria, porque nós temos bate-papos dinâmicos, não? Então, isso está me dando muita esperança de que não importa se somos casados, não importa se somos solteiros, estamos entregando toda a nossa vida num compromisso a Deus para evangelizarmos, amém? E a Deus sejam dadas as glórias, amém? Vamos ficar de pé, terminar com uma canção e logo depois da canção vamos ter os grupos de discipulado.